Pergunta do dia. Qual foi o momento em que você percebeu que ninguém viria te salvar? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de vida, investimentos, negócios e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, cara, esse momento aconteceu mesmo. Eu tive esse momento aí e ó, tem tempo já que rolou, falou? Vou falar pra vocês aqui. É o seguinte, o primeiro negócio que eu tive foi uma pequena usinagem mecânica que fazia roldanas para portões. Sabe essas roldanas que você coloca no portão de correr? Tem ela com formato em V, tem ela com formato de tubo, abaulado, sabe? Então fazia. Aí você tinha roldana, desde a roldana de... Você começava com 1,5 polegadas, as medidas eram em polegadas, sabe? Você começava com ela de 1,5 polegadas e você ia levando até de 4 polegadas. Era o tamanho da roldana. Então você tinha de 1,5, de 2, 2,5, 3, 3,5, 4 polegadas. Você tinha esses dois formatos do trilho que eu falei com vocês, né, que era o trilho de cantoneira, que é o trilho em V, e o trilho de tubo, que na verdade é uma barra trefilada de 3/4 que a roldana corre em cima. E aí você tinha as roldanas de 1 rolamento e 2 rolamentos, sendo que a de 2, obviamente, era mais cara do que a de 1. E eu tava lá, velho, tentando nessa empresa, tudo mais e tal. Caras, vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu lembro nitidamente de voltar pra casa às 3 da manhã, a pé. Lembro disso. Eu devia ter ali meus 18 anos, 19 anos. Estava trabalhando desde 7 horas da manhã. As roldanas, elas eram fabricadas com ferro fundido. E dentro da usinagem de ferro fundido, o ferro fundido, quando você vai, a limalha que sai dele, ela não é uma limalha contínua, igual do aço, por exemplo, ou do alumínio, ou do plástico, qualquer coisa assim. Ela é uma limalha que ela sai como se fosse uma areia, sabe? O ferro fundido ele tem uma consistência diferente do aço. E aí o que acontece? Dentro dessa areia, você tem uma areia mais fina e uma areia mais grossa que sai. E essa mais fina ela forma como se fosse uma nuvem assim perto de você. Ou seja, quando você está no final do dia, qualquer um que já trabalhou com ferro fundido sabe. Você chega no começo do dia limpinho e você sai no final do dia preto, sabe? Então, na época eu era novo ainda, hoje em dia eu tento proteger o máximo que eu posso, sabe? Tô na obra e tudo mais, eu tento pegar as camisas assim, ó, e colocar assim manga, sabe? Aqui, quando eu vou pra obra eu vou assim, todo coberto, evitando o sol e tudo mais. Nessa época não, eu trabalhava com camisa assim de manga curta assim, sabe? Aquele negócio assim. E chegava no final do dia, meus braços estavam tudo preto, eu custava pra tirar aquele negócio. E foi assim durante muitos anos, né? Então eu tava lá tentando nessa empresa, igual eu falei com vocês, eu lembro de mim voltando pra casa 3 da manhã, com os braços tudo preto, a cara preta, sabe? Eu ainda ia ter que tomar banho ainda e tudo mais e tal. Então, não era fácil. Chegou no momento em que, como eu estava vendendo com uma margem de lucro muito pequena e às vezes vendia a prazo, eu fui ficando sem caixa, sabe? Sem caixa, sem caixa, sem caixa. E aí, foi ficando aquele aperto danado e eu fui ficando sem dinheiro. E eu precisava comprar mais matéria-prima, precisava comprar mais os tabletes, que você mandava fazer o tablete de ferro fundido na fundição. Então, por exemplo, você tinha lá uma roldana de 1,5 polegadas, você fazia um tablete uns 2 milímetros maior para que você pudesse tirar ali um pouco de material e ficar um material acabado de 1,5 polegadas. E assim sucessivamente. Então a matéria-prima, além dos rolamentos, além dos eixos das roldanas, a principal era essa questão do ferro fundido, né? Os tabletes de ferro fundido. E eu fui ficando sem dinheiro para comprar. E vocês têm que perceber o seguinte, o tablete de ferro fundido, ela era a principal coisa que você tinha que trabalhar na fábrica. Porque as outras coisas, a maioria já vinham ou prontas ou quase prontas. Por exemplo, o rolamento você compra, ele vem pronto. É só você montar na roldana. O eixo, ele não vai vir pronto, ele vai vir a barra trefilada, que você vai ter que cortar e usinar
as duas pontas para dar o acabamento. Isso é uma coisa mais fácil, é um trabalho menor. Então, assim, onde você ia ter que trabalhar realmente, a transformação que seria feita, seria nos tabletes de ferro fundido. Aí beleza, né, velho? Começou a faltar e tudo mais, eu tinha que comprar mais. Já estava devendo o fornecedor. E aí, eu na minha inocência de cara de 18 anos, pensei assim, vou pedir para alguém, sabe? E fui pedir pro pai de um amigo meu, que era um amigo muito próximo, tudo mais. E esse senhor era um cara que ele era, assim, gostava muito de mim, sabe? Me tinha, assim, como uma pessoa querida da família, tudo mais e tal. Porém, cara, nessa época eu ainda não sabia. Quando você tá com 18 anos, cara, você não sabe, velho. Você tá ali, você tá vivendo o que você tá vivendo. Você acredita no que você tá vivendo. Por exemplo, eu tava ali trabalhando dia e noite, eu achava que era o suficiente para passar a credibilidade necessária para eu conseguir a grana dele. Sabe? Mas não era. Ele, na minha frente, ele já devia ser um senhor de mais de 60, ele estava vendo um menino de 18 anos numa aventura. E ele estava vendo certo. A postura certa era a dele. E eu não tinha mais onde recorrer. Já estava estourando nessa época, já estava com meu nome sujo. E você sabe o valor que eu fui pedir para ele? Fui pedir o valor de R$2.000. Hoje parece um valor irrisório, né? Mas lá em... Esse ano devia ser o quê? 98, por aí? Lá em 98 era um valor bem representativo, sabe? Aí, bicho, fui lá. E era a última esperança. Eu já tinha uma vergonha na cara grande nessa época, sabe? Então, assim, ir lá pedir o dinheiro não era pouca coisa pra mim, percebe? Era um negócio, assim... Me preparei por uns 10 dias. E aí fui lá pedir. E ele pegou... Era um senhor muito educado, tranquilo, muito bacana, sabe? Falou um não comigo. Bem assim, educado, tranquilo. Mas, cara, você sabe que eu fui lá, velho, achando que eu ganharia o sim, que ele me emprestaria aquele dinheiro com juros e que eu seria capaz de tocar a empresa a partir dali e dar a volta por cima? Mas não foi o que aconteceu. A verdade dura bateu na porta. No final, o final da história foi o que eu já falei até em outros vídeos aqui. A empresa quebrou, eu tive que começar do zero de novo e demorou um tempo maior. Mas nessa hora aí, foi uma das grandes lições que eu tive. Eu acho que grande parte da lição é porque eu já tinha muita vergonha. Então, assim, não foi fácil. Então, eu fazer aquele movimento, gastar toda a minha energia indo lá, preparar o que eu ia falar, percebe? E aí tomar aquele não. Quando eu tinha tanta sinceridade no que eu estava querendo, eu queria era para trabalhar, não queria os 2.000, não era para gastar com besteira. Era para trabalhar, um negócio sério, seriedade extrema. Mas tomei o não na cara e ele estava certo de falar o não. Hoje o meu pensamento é esse. E daquele momento ali em diante, eu falei assim, eu pensei, né, internalizei, não falei, né? Falei, cara, eu tenho que dar um jeito de me virar aqui, sabe? Acho que não é uma fala, sabe? É muito mais um sentimento. Aquele trem vira dentro de você, assim, remexe ali dentro de você, e você vê que você precisa ser homem ali, sabe? E fazer diferente. E aí, depois disso, é coisa para outros vídeos, né? Então, o momento foi esse, em que eu fui lá nesse pai do meu amigo, invernizei a cara, fui lá e tomei o não. E aí eu tive que me virar sozinho. Tá bom, meus amigos? Se vocês quiserem enriquecer aí os comentários com os seus relatos de qual foi esse momento para vocês, eu ficarei muito feliz em responder, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.